Números 14, leitura a partir do versículo 20. Nós iremos retornar à exposição em Números e nós iremos prosseguir a partir do versículo 26. No entanto, leremos os versículos anteriores para nos apropriarmos também do contexto. O castigo dado por Deus. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que enviou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizieis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. O Senhor Deus é muito misericordioso. E eu creio que eu não preciso me esforçar aqui para convencê-los de que Deus é muito misericordioso, porque no fundo todos nós sabemos disto por experiência própria. Deus é muito bom, Deus é muito paciente, Deus é gracioso, Deus é amoroso e não apenas os crentes têm conhecimento destas verdades, como mesmo os ímpios sabem que existindo Deus, eles sabem que Deus existe. Este Deus é muito paciente, este Deus é muito misericordioso. Nós que temos estudado um pouco mais, porque somos cristãos, nós sabemos que, além da paciência e misericórdia, em sua bondade, Deus nos deu promessas maravilhosas e nós não poderíamos ter promessas melhores. Como, por exemplo, a promessa de que aquele que começou a boa obra em vós há de concluí-la.
há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, salvação pela graça, segurança da salvação. Conquanto sejamos terrivelmente pecadores, Ele nos promete que irá nos levar para o céu. Então, em matéria de bondade, de misericórdia, de promessas, não há quem possa levantar a mínima queixa a respeito de Deus. Ele é tudo isso e muito mais, nós não temos dúvida. Mas, até porque nós temos plena consciência disto, por experiência e convicção de tanta bondade, nós cristãos, eventualmente, podemos nos sentir não tão convencidos sobre a importância, então, de obedecê-lo. Nós, em nossa mente carnal e pecaminosa, calculamos que, sendo Deus tão bondoso como Ele é, eventualmente não faz mal não haver tanto empenho assim na nossa parte por crer nele, por confiar nele e por obedecê-lo, em especial naqueles momentos, obviamente, em que a obediência não é tão fácil assim. A fé e a obediência em contextos onde tudo vai bem é tranquila, mas naqueles momentos de aperto, aí nós começamos a fazer as contas. Eu acho que ele não vai se importar se eventualmente eu afrouxar aqui um pouquinho só o meu compromisso, ou quem sabe retroceder em minha confiança nele e passar a desobedecê-lo. Ele não vai se importar. Vejam, queridos, o que eu quero tratar aqui com vocês nesta manhã é justamente acerca disto. Eu quero aqui tentar, através dessa palavra aqui, mostrar as razões pelas quais nós devemos dar a devida importância à confiança, à fé em Deus e à obediência a Ele, a despeito de toda a sua bondade e de todo o seu amor. Voltando à passagem, nós já conhecemos um pouco. Nós estamos aqui diante de um episódio crucial na história de Israel, na história dos israelitas, né? Eles estavam aqui prestes a entrar na terra prometida, tinham ali a ordem de Deus para que entrassem, enviaram espiões para a terra, os espiões voltaram trazendo relatórios negativos, e eles então, que já estavam a murmurar durante toda a viagem, decidiram que não iriam entrar, em flagrante rebelião contra o próprio Deus. Disseram, nós não iremos entrar. Então passaram não apenas a decidir não obedecer ao Senhor, por falta de fé nele, como começaram a cogitar a possibilidade de elegerem eles um novo líder, para que pudessem retornar para o Egito. Nessa ocasião, então, Moisés e Arão caíram o rosto em terra, diante do povo. Josué e Calebe, que eram os únicos espiões que mantiveram-se fiéis ao Senhor, rasgaram suas vestes, mas ainda assim, aquele povo decidiu que iria apedrejá-los. Foi quando Deus manifestou-se ali na tenda da congregação, e Moisés e Arão passam a ter um diálogo em particular com Deus naquele lugar. É quando Deus também lhes diz o que nós acabamos de ler. Deus então ouve uma intercessão feita por Moisés. Deus a princípio havia dito que iria eliminar o povo e recomeçá-lo por meio de Moisés. Moisés intercede a Deus, apelando ao fato de que se ele o fizesse, os demais povos iriam julgá-lo mal, iriam entendê-lo que ele fracassou ou que ele era um Deus fraco. E Moisés também apela ao fato de que ele sabe que Deus é muito misericordioso. Então Deus ouve a intercessão de Moisés e Deus decide não mais eliminar aquele povo. Então nós estamos aqui diante de um episódio que por si só já nos mostra uma razão muito clara e óbvia pela qual nós devemos levar mais a sério fé e obediência a Deus, conquanto Ele seja muito bondoso. Me refiro aqui ao fato de que este episódio nos mostra claramente que a falta de fé e a desobediência podem trazer consequências drásticas para a vida do povo de Deus. A vida do povo aqui mudou completamente e mudou para os seus próximos 40 anos. Antes de entrar no tema em si, e o tema é o porquê dá tanta importância à obediência e à confiança, permitam-me apenas trazer algumas lições introdutórias, secundárias, que encontramos aqui no diálogo que Deus tem com Moisés e com Arão. Nós começamos a partir do versículo 26, acompanhe comigo. Diz assim a palavra: depois
Disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Vejam, aqui antes de entrarmos no tema, há algo que eu acho que é interessante, que pode ser compartilhado com vocês também. Chama-nos a atenção o fato de que, a princípio, Deus, ele dirige-se apenas para Moisés e para Arão. A situação, obviamente, engloba o povo inteiro, é o povo inteiro que está aqui em questão, mas vejam vocês que, neste momento, Deus não está a falar com o povo. Deus depois vai usar Moisés e Arão para que eles falem com o povo. A princípio, Deus fala apenas com Moisés e com Arão. Por que será? E há aqui lições interessantes. A verdade é que Moisés e Arão, sabemos, eram líderes espirituais no meio do povo de Deus. Eles eram, portanto, responsáveis diante de Deus e diante do povo, justamente para que fizessem esta mediação. Isso explica o porquê Deus dirige-se apenas a eles neste momento. Mas eu creio que podemos, enquanto igreja, tirar duas lições aqui, ainda secundárias. Primeiro, a lição de que Deus, ele reforça a autoridade dos líderes designados por ele para guiar o seu povo. Quando Deus manifesta-se ali, naquela situação tensa, e fala apenas com Moisés, de certa forma, Deus está trazendo uma lição para o povo ao reforçar a autoridade e a liderança espiritual de Moisés. Isso aqui é importante entender porque, frequentemente, líderes podem não receber o devido respeito e ficarem preocupados com isso. Não se preocupem, porque a Bíblia diz que a seu tempo Deus há de honrá-los, inclusive reforçando a autoridade de vocês ante os seus liderados. E nesse sentido é importante que haja o devido respeito, apoio, submissão a tais autoridades. Mas a segunda lição que fica é que Deus demonstra a sua fidelidade em cumprir as suas promessas através daqueles que lhe permanecem fiéis. Naquele contexto, vejam vocês, Deus dirige-se apenas a Moisés e Arão, mas uma forma também de honrar a fidelidade deles. Moisés e Arão mantiveram-se fiéis num contexto que todo o povo retrocedeu. Então, nesse sentido, vejam como Deus ele honra a fidelidade, o que deve levá-lo, inclusive, a você desejar manter-se fiel também, mesmo contra tudo e contra todos. Acho muito interessante o versículo 24, que diz assim: porque o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Imagino que Caleb, naquele momento que o povo estava todo contra ele, Caleb deve ter ficado aflito. Não é possível que esse povo não está enxergando. E preocupado, e angustiado, e talvez até indignado, com raiva também. Mas depois, ele ouviu essas palavras: o meu servo Caleb, ele teve outro espírito, ele será honrado. São lições parentéticas que eu creio que valem a pena observarmos antes de entrarmos no tema em si. Mas a pergunta temática é a seguinte: por que a confiança em Deus e a obediência são tão importantes? 4 razões. Primeiro, confiar e obedecer a Deus é importante, porque a misericórdia de Deus pode incluir disciplina para o seu povo. Versículo 27, acompanhe comigo. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Vejam, quando você lê o versículo 27, o que fica claro é que, conquanto Deus tenha perdoado Israel, versículo 20, está lá bem claro, segundo a tua palavra lhe perdoei. Quando o texto segue, chegamos ao versículo 27, Deus volta a falar dos pecados de Israel. E aí você pode se perguntar: mas pastor, se o Senhor havia perdoado os pecados de Israel, por que será que ele voltou agora a falar dos pecados de Israel? Perdoou ou não perdoou? Como é que é isso? O que fica muito claro aqui no diálogo de Deus com Moisés é que Deus parece que ainda deseja tratar tais pecados. E é interessante porque o que fica evidente é que, apesar do perdão que Deus realmente concedeu ao povo, porque o povo não foi eliminado, Deus ainda assim julgou necessário tratar o pecado do povo em termos disciplinares, em sua soberania,
conquanto Deus tenha perdoado, ele perdoou, mas decidiu disciplinar. O que nos ensina aqui, meus amados, que a misericórdia de Deus pode incluir a disciplina para o bem do seu povo. Eventualmente, nós não nos damos conta de que a misericórdia de Deus ele possui uma natureza multifacetada. O que eu quero dizer com isso? A bondade, o amor, a misericórdia de Deus possui várias faces, várias formas. E, eventualmente, as pessoas não entendem que uma disciplina, um castigo, uma correção, pode revelar justamente uma face desta misericórdia. Então, Deus considerou necessário discipliná-los para ensinar-lhes uma lição. Qual é o ponto aqui? Deus ele poderia simplesmente ter perdoado o povo e não ter condenado o povo a peregrinar por 40 anos no deserto. Mas, ao decidir fazê-lo, não pensem vocês que não foi um ato de perdão aliado à misericórdia. O castigo que Deus impõe ao povo, a de que peregrine por 40 anos no deserto, é ato de misericórdia de Deus. A misericórdia que veio com o propósito de fazê-los com que refletissem, com que crescessem, com que pensassem. Então, sim, há aqui o perdão, mas vejam vocês que, mesmo havendo perdão, há disciplina, há castigo por misericórdia. Certamente, aquele povo, ao longo dos 40 anos, ficou a meditar e a pensar, puxa, por que nós fizemos isso, né? Erramos. Eu posso considerar a possibilidade de que este castigo tenha realmente gerado um bom efeito sobre aquela geração. Porque o que nós lemos é que a geração dos seus filhos já era uma geração piedosa. É possível que a piedade dos seus filhos tenha sido, na verdade, já um resultado de um coração transformado dos seus pais, por meio do castigo, por meio da disciplina. Vejam vocês, meus amados, que temos aqui um motivo para a obediência. Tenha certeza, em Cristo você é perdoado. Tenha certeza, em Cristo você é perdoado de todos os pecados que você cometeu e em tudo. Mas tenha certeza de que mesmo perdoado, em sua soberania, Deus pode pesar a mão sobre você. Pesar realmente para corrigi-lo. Pesar realmente para lhe dar uma lição. E dói. E dói. E aí vem o arrependimento, mas já vê depois de muita mudança. Então, o que é que devemos fazer, então? Conselho que nós entregamos a você aqui nesta manhã. Valorize a misericórdia de Deus, respondendo com arrependimento e obediência. Qual é o ponto aqui? Não abuse da misericórdia de Deus. Não pense que porque Deus é misericordioso, que você não tem o compromisso de responder aos seus pecados com arrependimento. Na medida em que Deus não te disciplina, não corrige, é paciente com você, nisto há um convite, uma convocação a que você se arrependa dos seus pecados. Então, a ideia é não abuse da misericórdia de Deus, imaginando que ela não pode redundar em disciplina sobre a sua vida. A misericórdia de Deus não é a licença para pecar. Em segundo lugar, uma outra instrução que fica para você aqui nesta manhã, aproveite a disciplina de Deus como uma oportunidade de aprendizado e de crescimento espiritual. Sabe, Israel ali no deserto tinha duas opções, depois do castigo. Tinha a opção de tornar-se um povo realmente amargo e passarem então a continuar a queixar-se contra o próprio Deus. Ou Israel tinha a opção de aproveitar aquela lição, aquela disciplina e dizer, realmente nós temos lições a aprender. Aproveite a disciplina como uma oportunidade de aprendizado e de crescimento espiritual. Será que você consegue fazer isto? Será que você consegue entender e discernir que eventualmente você está debaixo de disciplina? E que neste momento não adianta você ficar batendo o pé ou resmungando contra Deus, que você tem que aceitar a disciplina. E se propõe, inclusive, a mudar os seus pensamentos, a sua forma de pensar. Então, eis aqui a primeira razão pela qual você precisa considerar com mais importância a fé e a obediência, porque há disciplina na misericórdia.
Uma segunda razão, a murmuração entristece e incomoda a Deus profundamente por conta da falta de confiança. Voltando ao versículo 27, acompanhe comigo. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. O que Deus quer dizer com isto? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Sabemos disso, Deus ouve tudo. Mas ao falar, tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim, o que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, conquanto eu seja muito paciente, estas murmurações, elas não passam despercebidas por mim. Conquanto eu realmente seja um Deus muito misericordioso e paciente, essas murmurações me incomodam. Então Deus expressa aqui a sua insatisfação. Deus demonstra que os comentários, os pensamentos do povo, que refletiam a falta de confiança nele, tais comentários lhe provocavam profunda tristeza. Ele está incomodado. Então, claro, é paciente, ouve tudo, mas nem por isso ele não se deixa atingir pelos nossos maus feitos. E ele se queixa, inclusive. Tenho ouvido, estou incomodado, me entristece. Deus manifesta, então, a sua insatisfação. E observem, estamos aqui investigando motivos pelos quais precisamos obedecê-lo. Obviamente, somos chamados aqui a sermos sensíveis ao fato de que a nossa falta de obediência, a nossa falta de fé, que redundam em murmurações, entristecem a Deus para valer. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Que a murmuração entristece e incomoda a Deus. Será que isso não te afeta também? Será que não te entristece saber que você entristece a Deus? Será que não te entristece saber que você está a entristecer um Deus que toda a vida é muito paciente com você, misericordioso e tão bondoso quanto tudo aquilo que eu coloquei para os irmãos aqui na introdução? E a razão óbvia pela qual a murmuração entristece a Deus é porque revela a falta de confiança nele. Conselho que fica, então, para todos aqui nesta manhã: confie em Deus em todas as circunstâncias, em vez de murmurar nas dificuldades. Sabe, você será posto em situações em que a sua conclusão será a seguinte: tudo conspira contra mim, está dando tudo errado em minha vida. Você estará em situações em que você terá muitos motivos pelos quais, teoricamente, abrir a boca e reclamar. Mas o ponto aqui é, para um crente, para um servo de Deus, não há situação nenhuma, nunca há situação nenhuma no mundo em que haja razão para que ele possa abrir a boca e dirigir um ai contra Deus. Não há. Ah, pastor, mas está doendo. Ah, pastor, mas está difícil. A palavra é confie. O nosso grande problema é a nossa ignorância, porque nós não paramos para refletir no fato de que é justamente nesses momentos e ocasiões que precisamos confiar e ponto. E a confiança, inclusive, envolve gratidão, louvor. Dizer: olha, Senhor, está doendo, mas muito obrigado pela prova. É claro que somos humanos, na prática não é fácil, mas vejam vocês, se houver a confiança em Deus, é perfeitamente possível. E nós encaramos. Sabe, você vai lembrar do episódio, por exemplo, em que Paulo estava encarcerado com Silas. Na meia-noite na prisão, deu tudo errado para eles. Eles chegaram na cidade para pregar o evangelho e foram perseguidos. E foram açoitados. A missão fracassou. Sabe, eles poderiam pensar: está dando errado. Por que, Senhor? Por que o Senhor me trouxe para cá? E tá, lá estão Paulo e Silas cantando e louvando ao Senhor. Como? Fé, confiança. Então, entendam que a obediência e a fé para Deus são importantes, porque nestes contextos, Ele espera de você não a reclamação e a falta de confiança, mas a confiança e o louvor. Certamente, na medida em que eu vou falando aqui para vocês, vocês podem trazer à memória de vocês as situações, os episódios da vida de vocês, talvez ainda hoje ou ontem,
em que as coisas deram errado para você, e você prontamente, pum, reclamou, murmurou. É da vida. Acontece com você, acontece comigo também. Mas entenda, erramos. Arrependa-se disso. E procure realmente replicar um outro padrão. Agora aconteceu errado, Senhor, louvado seja o Senhor por tudo. Glorificado seja o Senhor por tudo. Claro que quando nós falamos em coisas difíceis que possam acontecer em nossas vidas, há situações difíceis e há situações difíceis. Cada qual aqui tem, obviamente, a sua prova, né? Então é até ruim quando nós queremos aqui colocar um exemplo, porque pode ser que um exemplo seja muito pequeno diante daquilo que você tem vivido. Mas, só aproveitando a oportunidade, este fim de semana eu dormi muito mal. Uma obra no condomínio lá, e no fim das contas, o material da obra fica batendo no meu apartamento, é impossível dormir direito. 3 noites sem dormir direito. E aí quando você está na cama, com aquela coisa batendo na sua parede, o que você pensa? Você pensa em reclamar o tempo inteiro, e é que está a palavra de Deus. Porque nessas situações em que tudo parece conspirar contra você, que você inclusive não consegue concentrar-se para preparar um sermão, que você pensa, não, se o Senhor permitiu que isso acontecesse, é porque Ele quer que assim seja. Paciência e louvado seja o Senhor por isso. Então são as coisas pequenas na nossa vida que nós vamos ter que aprender a reprogramar os nossos pensamentos, que geralmente estão no automático para a murmuração e devem estar automáticos para a gratidão. O ponto aqui é este. A terceira razão pela qual a confiança e a obediência são tão importantes para o povo de Deus é porque Deus disciplina o seu povo, eventualmente, de maneira irônica, ensinando as consequências da murmuração. Versículo 28. Números 14, 28 diz assim: Dize-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Bem, o que ele quer dizer nesse versículo? O que ele quer dizer com por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros? Aqui, em primeiro lugar, um juramento. Deus está jurando. Quando ele diz por minha vida, ele está fazendo um juramento. E qual é o juramento? Ele está falando, olha, assim como vocês falaram ao meu ouvido, aquilo que vocês murmuraram, isso vai acontecer com vocês. No fim das contas, Deus está jurando que irá discipliná-los justamente com aquilo que foi o objeto da murmuração deles. Então Deus, ele irá realizar ali para eles o julgamento de não permitir mais com que eles entrem na terra. Eles murmuraram da terra, eles reclamaram de que a terra era ruim, então tá bom, eles não vão entrar na terra, eles não vão desfrutar daquela terra que eles disseram que era ruim. Eles vão receber aquilo que eles pediram receber. Então vejam vocês como, curiosamente, Deus tem compromisso em cumprir as suas palavras, não apenas no que diz respeito às suas bênçãos e promessas, mas também com respeito à sua disciplina. Ele jura que vai disciplinar. É sério. Não há como você brincar com o juramento deste. Deus está falando, eu vou fazer. Está dito, não tem mais volta. Estou jurando que vai ser assim. Então vejam como Deus, ele jura para abençoar, mas ele jura também para disciplinar. Mas, o que fica de lição aqui? Como foi dito, vejam vocês como Deus disciplina o seu povo, eventualmente de maneira irônica, ensinando as consequências das murmurações. Qual é o ponto? Deus frequentemente vai corrigi-lo, Deus vai castigá-lo, dando aquilo mesmo que saiu dos seus pensamentos e de suas palavras. Curiosamente, nós observamos um padrão como este, porque no capítulo 11, vocês vão lembrar, o povo queria carne. Capítulo 11. Queremos carne. E Deus deu carne. O castigo foi, aliás, a carne. E aqui há esta mesma repetição. Eles querem voltar para o Egito? Então tá, vão para o deserto.
Inclusive, quando nós lemos mais à frente que eles iriam ficar 40 anos no deserto, os 40 anos tinham relação com os 40 dias que espiaram a terra. Há uma ironia aí também. Qual é a lição que nós podemos tirar disso aqui, queridos? Tenha cuidado com os seus pensamentos. Tenha cuidado com suas palavras, aquelas que não reverenciam a Deus. Tenham cuidado com seus pensamentos, reverenciando a Deus e buscando pureza de coração. Eu digo pensamentos porque para Deus, o que nós pensamos são palavras. Os nossos pensamentos são palavras diante de Deus. Então, muito cuidado com o que você pensa. Muito cuidado com o que você reclama em seus pensamentos. Porque possa ser que, por amor a você, Deus decida discipliná-lo justamente te dando aquilo que você tanto tem alimentado em pensamentos ofensivos, desrespeitosos em relação a Ele. Nós somos chamados pela palavra de Deus justamente à pureza de coração, à pureza de mente. As sugestões malignas, elas vêm o tempo inteiro, para que você pense bobagem, às vezes pense aquilo que profana o nome de Deus. Cuidado, não brinque com isso. Não ache que é uma coisa de menor importância, o que está oculto e que, portanto, não importa, porque para Deus nada está oculto. Então, ignorar a disciplina de Deus pode levar os cristãos a serem levianos em suas palavras, levianos em seus pensamentos. O cristão, ele aprende a controlar a língua. O cristão não solta a língua como aqueles que não têm compromisso com Deus a soltam. Da mesma forma, o cristão não solta os seus pensamentos, não os deixa soltos a vagar, como aqueles que não temem a Deus. Então, eu quero apenas chamar a atenção ao fato de que Deus, Ele, em seu amor e cuidado, disciplina considerando o que falamos, considerando o que pensamos. Já falei sobre isso, repito, cuidado com o que você fala sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, sobre a sua vida. Cuidado com suas reclamações sobre a sua igreja, sobre o seu Deus. Cuidado, porque você pode acabar de uma forma muito santa, sábia e justa, recebendo lição sobre isto. Porque, vejam, quando Deus ele usa de forma irônica as suas palavras, não é porque Ele quer ridicularizá-lo. Ele quer ser sábio e Ele quer ser justo. E é extremamente justo que você, no fim, receba aquilo que você falou. Deus age de acordo com a sua justiça e soberania. Então, vimos aqui até então 3 razões pelas quais temos que levar a sério a fé e a obediência. Nós vimos que na misericórdia pode haver perdão e disciplina. Nós vimos que Deus, Ele leva em consideração aqui os nossos pensamentos, para nos retribuir, inclusive, dentro daquilo que nós falamos. Em quarto lugar, nós temos uma quarta razão pela qual observar a obediência. A fidelidade de Deus não anula a importância da resposta de obediência e de fé a seus filhos. Vamos voltar agora ao versículo 29 e 30. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra, a despeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Quando nós lemos essa passagem, uma dúvida surge, em especial na leitura do versículo 30. A pergunta pode ser a seguinte: pastor, se Deus jurou àquele povo que eles iriam habitar naquela terra, ao impor a eles esse castigo, inclusive proibindo-os de habitar naquela terra, Deus não estaria quebrando uma promessa? Deus não estaria aqui voltando atrás em um juramento? E a resposta aqui é muito simples. Na verdade, o juramento que Deus fez com o povo foi um juramento condicional, uma promessa condicional. Quando nós lemos passagens, eu vou citar aqui algumas delas depois, a Bíblia nos diz que Deus entrou em aliança com o povo, fez um pacto com o povo. Então, haviam condições. É como se Deus dissesse: olha, se vocês
forem obedientes a mim, eu vou cumprir a minha palavra de que vocês irão habitar naquela terra. Então, a explicação aqui se dá facilmente ao fato de que estamos aqui a tratar de promessas que eram condicionais. Você lê, por exemplo, o Êxodo, capítulo 19, lá nós lemos: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes de uma nação santa. É um padrão que encontramos na Bíblia. Então não era uma promessa incondicional, do tipo, olha, não importa o que vocês fizerem, vocês vão entrar naquela terra. Não era assim. E obedeçam, e vocês entrarão. Temos um acordo aqui. E quando falamos que Deus é fiel, nós queremos dizer que Ele sempre cumpre com a sua parte. Deus nunca falha em sua parte. Nunca haverá possibilidade de Deus não fazer a parte dele quando nós fizemos a nossa. Impossível. O ponto aqui é, o povo não fez a parte dele. E o que fica claro, então, é que o povo aqui manifestou o pecado, a incredulidade, a desobediência. E, portanto, Deus não apenas é fiel, como Ele também é justo. Então, vejam aqui que não há quebra de promessas, porque estamos aqui a tratar de promessas condicionais. Mas, sabemos que, mesmo quando não cumprimos a nossa parte, Deus frequentemente cumpre a dele. Tanto é que a Bíblia também ensina, vamos falar sobre isso depois, que Deus permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis. Acontece de que, eventualmente, nós não cumprimos a nossa parte, mas ainda assim Deus cumpre a parte dele. E aí nós podemos nos perguntar, mas pastor, se é assim, né? Se Deus, frequentemente, Ele permanece cumprindo a parte dele, mesmo quando nós não cumprimos a nossa, por que Deus não fez isso com eles aqui? Eles não cumpriram a parte deles, mas Deus poderia cumprir a parte dele. Deus poderia colocá-los, mesmo assim, na terra prometida, porque Deus não fez. E a resposta é simples. Porque a fidelidade de Deus não anula a importância da resposta de obediência e de fé dos seus filhos. Ou seja, em sua soberania e justiça, Deus decidiu disciplinar o seu povo. Então, sim, Deus frequentemente mantém-se fiel quando o povo é infiel? Sim, com certeza. Mas, em sua soberania, Ele também pode decidir disciplinar o povo. Inclusive, nesse contexto, em relação a esta geração, não dá a eles esta promessa. A promessa Ele quis dar por graça agora a outra geração. Em sua benevolência, em sua bondade, Deus agora pega aquela promessa e dá aos filhos deles. Vejam, o que nós estamos aqui a aprender é que Deus, Ele nos ama, Ele nos faz promessas maravilhosas, Ele é bondoso, Ele é generoso, mas não pense em você que as promessas que Ele faz a você anula a importância de você obedecer e manifestar fé e obediência. Pode ser que em meio às suas promessas Ele entenda realmente que seja necessário discipliná-lo por conta dos seus pecados. Ele é soberano, sábio e justo para isso. Então, o que é que nós podemos aprender aqui? 2 lições para finalizar, ou 3 lições para finalizar. Primeiro, tenha uma visão equilibrada de Deus, reconhecendo como o provedor de bênçãos, mas também o justo juiz. Hoje tem um evangelho de uma graça barata, que vende, onde se vende um Deus, que é um Deus que é somente amor, e que é somente um Deus que está disposto a prometer e abençoar, prometer e abençoar, prometer e abençoar, um Deus que não se importa com pecados. Esse é um ídolo, porque Deus não é assim. A Bíblia nos ensina que, de fato, Ele é um Deus gracioso, fiel, paciente, bondoso, mas a Bíblia também ensina que Ele é santo. 3 vezes santo, justo juiz. Então tenha uma visão equilibrada de Deus, reconhecendo como um provedor, é verdade, mas também como um justo juiz. Não desenvolva uma visão distorcida, não subestime a santidade de Deus.
Ah, tem gente brincando com o pecado, achando que Deus está lá sorrindo. Ah, está brincando. E Deus tem sido paciente. Não confunda a paciência de Deus com a impiedade. A sua hora vai chegar. Se você está brincando, achando que Deus não se importa com o seu pecado, tenha cuidado, porque a sua hora vai chegar. Não subestime a santidade de Deus, reduzindo a um Deus tolerante que não leva a sério o pecado. Essa é uma compreensão equivocada do que se diz hoje do amor incondicional de Deus. Você não encontra na Bíblia esse tal de amor incondicional de Deus. Sim, nós somos salvos pela graça, através de uma eleição incondicional. Mas isso não quer dizer que Deus ele vai se relacionar com você na base de um amor incondicional, onde não importa o que você faça, é sempre abraços e beijos. Não é assim. E não compre essa mentira que esse evangelicalismo moderno está trazendo para este mundo. Cuidado com o tal do amor incondicional, porque você pode estar brincando com a santidade de Deus. Então vejam como Deus ele é fiel, mas ao mesmo tempo ele é justo. Israel entendeu muito bem isso aqui. Em segundo lugar, nós podemos aprender, ou melhor, você pode aprender, que você não deve presumir que Deus sempre irá perdoá-lo automaticamente, sem arrependimento genuíno. Sabe, há crentes que estão tão acostumados a uma visão distorcida de Deus, e que estão abusando tanto da misericórdia de Deus, que acham que podem pecar, que o perdão vai ser automático. O perdão é algo que vai acontecer sem arrependimento qualquer. Não é assim. Essa visão está errada. Cada pecado reclama arrependimento. Cada pecado reclama arrependimento. Não há espaço para o mínimo pecado em sua vida. Não deve haver. Não subestime, portanto, a importância da obediência e da fé em sua caminhada espiritual. Em especial, negligenciando a busca por santidade. Deus espera isso de você. Não pense você que você pode ser um crente sem santificação. Não pode. Não ache você que você pode ser crente sem santidade, sem busca por santidade, naquele marasmo, naquela vida espiritual de quem está afundado em más práticas. Não pode. Deus espera de você essa busca por santificação. Então vejam vocês que nesta manhã nós podemos, à luz desta passagem, aprender um pouco mais acerca de quem é o próprio Deus. Conhecê-lo um pouco mais em seu caráter. Justamente para que nós possamos ajustar a nossa forma de nos relacionarmos com Ele. Em especial nós vimos nesta manhã que Ele é santo. Ele é misericordioso? É. Ele é fiel? É. Nunca falha. Cumpre as suas promessas, mas corrige, disciplina. E por amor, toda a vida é por amor. Porque o seu caráter santo exige isso. Nós possamos, meus amados, pela graça de Deus, responder esta palavra do Senhor aqui com santificação.